Houve uma noite em que Evan voltou para o seu quarto após uma oração, e seu colega ali de quarto, o Sidney Evans, viu que o seu rosto estava brilhando e perguntou o que havia acontecido, e ele respondeu: "Acabei de ter uma visão de todo o país de Gales sendo levado aos céus. Estamos para ver o maior avivamento que esse país já viu, e o Espírito Santo está chegando. Precisamos estar prontos." Em seguida, Evan Roberts olhou para ele com um olhar penetrante, do qual Sidney nunca mais pôde se esquecer, e perguntou: "Você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas?" Aqui, a gente precisa levar em consideração que Evan era uma pessoa totalmente anônima. Ninguém nunca havia ouvido falar dele. Ele havia acabado de se preparar para entrar no seminário que ele nunca chegou nem a fazer. Mas foi nesse dia que ele passou a acreditar que Deus poderia salvar um país inteiro. E os relatórios podem confirmar. Nos primeiros 100 meses de avivamento, cerca de 100.000 pessoas foram alcançadas por Jesus Cristo no país de Gales. Existem relatos que clientes entravam nos bares, pediam suas bebidas e simplesmente iam embora, deixando-as em cima do balcão. Os efeitos do avivamento, eles foram muito além de cultos e reuniões. Cinemas, bares, tavernas foram fechadas. Livrarias evangélicas chegaram a vender todos os estoques de bíblias. O avivamento, ele foi assunto principal da imprensa. Ele virou manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável. A presença de Deus, ela invadiu não somente as igrejas, as reuniões de oração, mas a presença de Deus estava nas ruas, nos trens, nos bares, em todos os lugares. Encontrou abrigo na casa de uma família humilde na rua Bonnie Braia, número 214. Lá, com poucos irmãos, começou a orar como se o mundo dependesse disso. E de fato, dependia. Foram dias de joelhos, sem púlpito, sem banda, apenas vozes clamando, corações rasgados e olhos voltados para os céus. E então, no dia 9 de abril de 1906, o céu respondeu. Um jovem chamado Edward Lee foi tomado pelo Espírito e começou a falar em outras línguas. Logo outros foram batizados. A sala tremeu, pessoas caíam de joelhos na calçada, a presença de Deus transbordava pelas janelas. O que começou com meia dúzia de crentes virou uma multidão. Em poucos dias, as varandas da casa cederam com o peso da glória e das pessoas. A vizinhança já não dormia. Alguns zombavam, outros choravam ao se aproximar da rua. Dizem que pessoas eram batizadas com o Espírito antes mesmo de chegarem à porta da casa, tocadas à distância. Não em Jerusalém, mas na América. Não entre religiosos famosos, mas entre os esquecidos, os sedentos, os rejeitados. E no centro de tudo isso, um homem de um olho só, com uma Bíblia nas mãos e a testa no chão. William Seymour não buscava holofotes, buscava o rosto de Deus. E o encontrou. A casa da rua Bonnie Braia já não comportava mais o que o céu estava derramando. Crianças oravam, mulheres falavam em línguas, homens choravam sem vergonha. As ruas se enchiam. Os jornais começaram a noticiar, alguns zombando, outros temendo. O avivamento estava fora de controle. Foi então que eles encontraram um velho prédio na rua Azusa, número 312. Um estábulo abandonado, sujo, cheirando a madeira velha com feno no chão. Ali, anos antes, se amarravam cavalos. Agora, Deus amarraria corações. Foi nesse lugar improvável que o Espírito Santo decidiu descer com glória visível. Não havia letreiro, não havia nome no prédio. Apenas bancos feitos de tábuas brutas, um púlpito tosco e um grupo de almas sedentas. Seymour não comandava o culto. Muitas vezes ele ficava com o rosto dentro de uma caixa de madeira, orando em silêncio. Enquanto isso, o Espírito tomava conta. Línguas se multiplicavam, profecias vinham com precisão. Gente de todas as nações era batizada com o Espírito. E o que é mais impressionante, milagres aconteciam sem ninguém impor as mãos. Cegos viam, surdos ouviam, pessoas endemoniadas gritavam e eram libertas. Testemunhos se espalhavam como fogo em campo seco. Diziam que Deus está em Azusa. É como Atos 2 acontecendo no meio do gueto. E não era só emoção, havia temor, havia santidade, havia presença real. Dizem que por várias vezes uma révoa branca, como fumaça, enchia o salão. Alguns chamavam de glória, outros de Shequina. Crianças testemunhavam, dava para brincar dentro da nuvem. E mais, dizem que bombeiros foram chamados pensando que havia incêndio no prédio, mas chegando lá, não encontravam fogo físico, apenas gente em chamas espirituais. A presença era tão densa que alguns caíam na porta, outros entravam e confessavam pecados. Missionários chegavam sem serem convidados e saíam comissionados. Era o céu na terra. E no centro de tudo isso, um homem de um olho só, com uma Bíblia nas mãos e a testa no chão. Ele não controlava a reunião, ele chorava nela. Ele não queria fama, ele queria a glória. E Deus respondeu. Quando Deus encontra um vaso quebrantado, ele derrama algo que não pode ser contido. Com William Seymour, o vaso era simples, mas a unção era profunda demais para ser explicada. E o que começou na rua Azusa virou uma fábrica de milagres. Era comum pessoas entrarem com muletas e saírem carregando as muletas nas costas. Cegos recuperavam a visão, surdos começavam a ouvir, doentes terminais eram curados, endemoniados gritavam ao passar pela porta. E tudo isso, sem luzes, sem palco, sem ninguém buscar glória para si. A presença de Deus era tão forte que ninguém ousava manipular o ambiente. Seymour deixava espaço para o Espírito agir e o Espírito fazia o que queria.
Línguas e interpretação eram constantes. Palavras de conhecimento vinham com precisão. Profecias saíam dos lábios de jovens, mulheres, negros e brancos, todos juntos como em Pentecostes. Dizem que algumas pessoas falavam em línguas desconhecidas e eram compreendidas por estrangeiros que estavam na sala. Um chinês, um russo, um árabe, todos ouviam em seu próprio idioma, como em Atos 2. Dizem que uma jovem orou em línguas desconhecidas e foi ouvida por um homem judeu que caiu aos prantos, dizendo: "Ela está exaltando Yeshua em hebraico puro." Era o Espírito testificando com sinais. Não havia vaidade, não havia estrutura, mas havia autoridade espiritual como raramente se viu.